Programa Estação Rural com Renato Guimarães. Oferecimento Sicoob Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Muito bem, estamos de volta e agora com o programa Estação Rural com Renato Guimarães, recebendo ele mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Café FM para falarmos um pouquinho do produto que sustenta a nossa economia, sustenta aí a nossa região, o café. É sempre bom estarmos falando a respeito do café, trazendo informações aí para os nossos amigos, ouvintes, homens e mulheres do campo, trazendo aí a forma de manejo correto, a forma de trazer aí uma qualidade melhor para a sua agricultura e para o seu cafezal. Recebendo mais uma vez aqui o Renato, sempre no oferecimento de Sicoob Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Renato, bom dia! Bom dia a todos os ouvintes desta emissora. Mais uma vez aqui estamos para apresentar assuntos relacionados ao café, ao mercado e também aspectos da lavoura do café. O nosso abraço hoje vai para a família do seu Osmar Rosa, Dona Aparecida e suas filhas Natane, Lohana e Chayane, produtores de muda de café. Pedimos a Deus para que Ele restaure a saúde do seu Osmar nesse momento. Então, um bom dia a todos. Como sempre, começando o nosso programa, trazendo aí as informações sobre o preço do café, sobre o mercado do café. Como o mercado se comportou aí nos últimos dias, na semana. Renato, o café essa semana deu uma caída muito grande. O preço do café durante a semana passada chegou a R$ 780 a saca do café bebida dura. Gostaria de saber de você por que essa queda tão brusca aí no preço do café, o que aconteceu com o mercado nos últimos dias para que o café chegasse a esse valor. Realmente nesta semana que passou, que foi do dia 19 a 23 da semana passada, o café teve alta queda na Bolsa de Nova York. Café que teve uma queda de 9%, ou seja, 1.590 pontos ou 21 dólares. No mercado cambial, o dólar também teve queda de 0,9%. Então o dólar, que no dia 16/6 era 4,82, já no dia 26/6 passou para 4,778. Então nós tivemos quedas acentuadas na Bolsa de Nova York. E com isso, os compradores, nesse sobe e desce da Bolsa, eles também repassaram essas quedas para o mercado interno e o café teve queda de 100 a 130 reais por saca. De maneira que o café duro, nessa sexta-feira, permaneceu a 800 reais e o café Rio a 700 reais. As causas foi que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou um aumento de 2,5% na produção mundial de café nessa safra que agora nós estamos fazendo, em torno de 4 milhões e poucas mil sacas de café. Então esse recuo aconteceu numa semana com ambiente negativo para as cotações do café. E também os agentes do mercado, eles estão preocupados com a possibilidade de um desempenho mais fraco na economia global, o que leva a um sentimento menos favorável aos ativos de risco. Outra informação que eu queria saber de você, Renato, se tem previsão aí para esse café dar uma
subir ou reagir a esse mercado que está tão frio, tão baixo nos últimos dias? Tem alguma previsão? Você sabe trazer essas informações para a gente? Se vai haver mudança, se vai melhorar esse preço? Afinal de contas, estamos em plena colheita. A Conab já deve divulgar nos próximos dias aí como será a safra de 2023. No início da safra, como você já informou para os nossos ouvintes, teve aquela primeira prévia de 54 milhões de sacas de café para esse ano de 2023. Será que essa previsão se confirma? Será que teremos realmente essa quantidade de café colhido no Brasil, 54 milhões? Ou isso não vai ser mais ou vai ser menos? Isso está influenciado aí nesse preço, nesse valor de mercado aí que caiu nos últimos dias? Tem alguma coisa relacionada a isso? Você pode trazer para a gente essas informações aí, Renato? Nós poderíamos dizer, a curto prazo, o café pode até cair mais de preço. Por quê? Nós sabemos que 60 países produzem café no mundo. O Brasil é um deles. Esses países que produzem café no mundo, eles estão no hemisfério sul. São países pobres. E os que consomem café são países do hemisfério norte, países ricos, que compram o café barato dos países produtores, matéria-prima, preparam esses cafés lá fora e vendem com lucros assustadores. Então, o Brasil, sozinho, um desses 60 países, produz 33% da produção mundial de café. Então, todo mundo fica de olho na produção brasileira de café. E a produção brasileira é um dos fundamentos mais importantes para que alavanca os preços quando a produção vai bem, vai baixa, e deprime os preços quando ela vai bem. Nós sabemos que temos várias previsões de safra. O USDA está prevendo que o Brasil esse ano vai produzir 66 milhões de capas. A Conab já previu 55 milhões, portanto 11 milhões a menos. Se nós analisarmos a nossa região, a Conab colocou que nós vamos produzir a mesma coisa do ano passado, ou seja, em torno de 7 milhões e meio a Zona da Mata e o Vale do Rio Doce. E na realidade, nós vamos produzir, a Zona da Mata deve produzir a mesma quantidade que produziu em 2019 e 2021. Isso nós vemos em torno de 5 milhões de sacas. Nós vemos o ambiente da safra. O que é o ambiente de uma safra alta? É terreiro lotado de café, secador funcionando dia e noite, as apanhadeiras de café com seus motores funcionando igual uma orquestra. E esse ano, não está acontecendo nada disso. Os terreiros estão vazios, podemos até jogar bola nos terreiros. Os secadores, a maioria, estão parados. Então, pouca gente, pouca máquina funcionando. Então, esse é o ambiente de uma safra baixa. A safra já está perto de chegar ao seu fim. Então, a perspectiva nos próximos 15 dias do café é inclusive que caia mais. Por quê? O tempo está seco, a temperatura está subindo, então isso vai possibilitar que a colheita brasileira se acelere. E aí nós teremos maior oferta de café. Agora, essas torradeiras internacionais, torrefações, elas estão torrando seus estoques. Por que isso? Ela fala, nós vamos torrar o nosso estoque e depois nós vamos comprar. E aí nós vamos ter uma oferta muito grande e nós vamos comprar mais barato ainda. Mas o produtor não deve desesperar se o café cair de preço. O comprador no mercado, o comprador é curto
e o vendedor também é curto. Então o produtor ele está vendendo café só para atender uma necessidade de caixa urgente. Precisa pagar uns apanhador de café. Aí não tem recurso, vai lá e vende o café. Agora ele não precisa se apavorar. Não, eu vou vender o café porque o café vai cair mais e aí eu vou vender para comprar adubo. Então ele não deve apavorar. Se ele controlar essas vendas, é uma maneira, inclusive, do preço de café subir. Nós devemos esperar, porque as coisas vão clarear mais. Esta produção propalada aí dos Estados Unidos, que diz que o Brasil vai dar um absurdo, daqui a pouco a colheita termina, os cafés vão para os armazéns, nós temos uma noção real. 50% do café do Brasil está no Alto Paranaíba, sul de Minas e Mojana, em São Paulo. Isso no total, se considerarmos o Arábica, talvez 70%, 80%. E esse pessoal lá, eles estão em cooperativas muito fortes, que dão sustentação a esses produtores para eles guardar esses cafés. Então nós devemos ter calma. Nesses próximos dias nós não temos riscos de frente fria, risco de geada, mas isso vai mudar ainda. O inverno começou agora, nós vamos ter ainda 3 meses de inverno, nós podemos ter temperatura baixa. Não é só geada que atrapalha a produção de café, mas as temperaturas baixas também fazem. Daqui a um tempo nós vamos começar a ter pressão da safra de 2024. Esse pessoal lá fora começa a falar que o Brasil vai colher um absurdo de café em 2024. Mas isso está muito longe ainda. Nós temos 12 meses para chegar até a produção de 2024. Nós temos que fazer o monitoramento do clima, acompanhar a situação da lavoura e não se desesperar para vender café, que as coisas. O mercado de café é como as nuvens do céu. Uma hora a gente olha, está de um jeito. Dali 5 minutos você olha de novo e está do outro jeito. Mas a curto prazo aí nós não temos expectativa de café subir não. Até o mais provável é cair ainda mais. Então tá, o assunto de hoje é poda de café. Vamos falar novamente a respeito desse assunto. Já conversamos aí a respeito desse assunto em outros programas, mas é sempre bom trazer essas informações para os ouvintes da Café FM e levar aí informações para que você possa fazer o melhor manejo aí na sua lavoura. Renato, estamos aí chegando a algumas partes da nossa região aí, já está caminhando para o final da colheita. Começaram mais cedo, começaram aí a colheita e como não tem tanto café esse ano, a gente tem aí uma colheita que vai ser feita mais rápido, em tempo recorde. E com isso, muitas lavouras já estão liberadas da colheita. E nesse período agora já pode se pensar, aqueles que pretendem fazer aí a poda da sua lavoura já começam a pensar nisso. Aqueles que vão tirar aí um talhão, uma parte da sua lavoura para fazer aí essa poda, para que possa renovar a lavoura. Então, queria saber de você, qual a melhor forma de manejo, a melhor forma de poda para aquele produtor que está começando, está pensando em fazer já a poda da sua lavoura aí nos próximos meses. O que você tem de informação para esses produtores, para esses cafeicultores? Sobre a poda do cafeeiro, assunto que nós vamos tratar hoje é o seguinte, é uma coisa que logo após a colheita é uma das primeiras atitudes que o produtor tem que tomar na sua lavoura. E nós temos que tomar algumas providências. Agora, qual a melhor forma de podar café? Não existe uma receita de bolo. É assim o assado. Não existe isso. Então, cada caso é um caso. Agora, tem umas coisas
bem definidas que nós devemos prestar atenção. A época de podar a lavoura, isso já foi muito bem definido. A época de podar uma lavoura é o mais cedo possível, de preferência em julho e agosto, e a última hipótese em setembro. Nós não devemos deixar poda para fazer em outubro, novembro e nem pensar em dezembro, porque a queda da produção vai ser muito grande. Se atrasamos muito, podemos perder até uma colheita. Então, o mais cedo melhor, de junho, no máximo setembro. As podas tardias diminuem muito a produção. Nós temos alguns experimentos realizados nos últimos anos. O seguinte: em Martins Soares, 2008, média de 2 safras, 2007 e 2008. Quando podar a lavoura em junho, deu 87,5 sacos por hectare. Em agosto, 80,2. Em setembro, 77,2. Lá em outubro, 71,4. Em novembro, 65,8. Em dezembro, 44,3. Vamos pegar aqui duas épocas só para nós analisarmos. Quando podamos em julho, deu 87,5 sacos. Setembro, 77,2. Então, nas duas primeiras colheitas, média das duas primeiras colheitas, uma diferença de 10 sacos por hectare. Hoje, esse preço que está aí, R$8.000 por hectare em 2 safras, só a menos, só porque atrasou 2 meses na safra de café. Outro exemplo aqui, experimento de Varginha 2008. Produtividade em saca por hectare na primeira safra. Café esqueletado e decotado. Quando podou em julho, deu 91,7 sacas. Quando podou em dezembro, deu 16 sacas. Quase que não deu nada, perdeu uma safra. Vamos comparar julho com setembro. Julho, 91 sacas. Setembro, 77 sacas por hectare. 14 sacos a menos, só porque em vez de podar em julho, podou em setembro. Então aí seria 14 sacos ao preço de hoje, mais ou menos 10 mil por hectare por ano. Então, só porque atrasou 2 meses na colheita. Então a poda nós devemos fazer sempre num ano que deu uma safra alta. Então, após a colheita de uma safra alta, nós vamos fazer a poda do cafeeiro. Outra coisa é uma poda mal feita. Se nós fizermos uma poda mal feita, é melhor nós nem fazermos a poda. Deixarmos a lavoura sem podar, porque nós vamos ter prejuízos muito grandes. Então, nós devemos, quando nós vamos fazer a poda, nós devemos ver a situação da lavoura. Por exemplo, nós não podemos podar lavoura velha demais. Nós temos lavouras assim, 40, 50 anos, que já receberam 2, 3 podas, e essas lavouras, elas têm um número de cova por hectare muito pequeno. Então nós não devemos podar essas lavouras. Que bom, que bom. Muitas informações bacanas que tivemos aqui na nossa programação com o Renato Guimarães, trazendo o programa aí Estação Rural. Agradeço aí mais uma vez ao Renato, que volta na próxima quinta-feira com mais informações aqui na Rádio Café FM. Renato, deixa aí as suas considerações finais. Nós agradecemos a atenção, cumprimentamos a
todos os ouvintes dessa emissora. Obrigado, Renato. Bom dia. Até a próxima semana. Deus abençoe. Programa Estação Rural com Renato Guimarães. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz.